Ora, vamos então iniciar a nossa aula de Aerodinâmica 1 do dia 30 de abril de 2020. Nesta aula, iremos resolver problemas de aplicação, ou mais exatamente um problema, vamos iniciá-lo, um problema de aplicação de camada limite tridimensional, que foi o assunto da matéria teórica que estivemos a ver também na aula anterior. Sob esse ponto de vista, então, esta aula será uma aula de cariz prático. O problema a resolver, e que vamos iniciá-lo neste primeiro período da aula de hoje, continuando depois e terminando na próxima aula, é o problema 17 dos exercícios da SEBENT, que corresponde então à obtenção de soluções de semelhança em camada limite tridimensional. Ora bem, o problema específico que temos neste caso corresponde ao escoamento permanente e viscoso sobre um disco em rotação a velocidade constante. Este problema tem tradição em estudos de natureza fundamental acerca de instabilidade e transição, em escoamentos de camada limite tridimensional, na medida em que é um escoamento fácil de obter, quer do ponto de vista conceptual, portanto, para estudos de teor computacional, quer também do ponto de vista prático, para reprodução em laboratório, portanto, numa instalação de pequenas dimensões e permitindo dessa forma analisar detalhadamente então aqui estes mecanismos, nomeadamente de transição, de um regime laminar para regime turbulento, numa camada limite que agora passa a ser tridimensional. Portanto, teremos de considerar basicamente, portanto, três componentes de velocidade e o escoamento deixa de estar restrito a um plano, como acontecia na situação bidimensional. Este tipo de problema foi usado também com alguma frequência como modelo para uma situação semelhante àquela que temos num escoamento sobre uma asa em flecha. Naturalmente, as condições de fronteira são diferentes, na medida em que será a superfície do disco, que está aqui representado nesta figura, que estará em movimento e, portanto, e não o escoamento que estará efetivamente a mover-se, mas, à parte essa questão das condições de fronteira serem diferentes, basicamente, em termos de abordagem, de facto, ela é em tudo semelhante àquilo que teremos de seguir para, efetivamente, também obter soluções de semelhança numa camada limite tridimensional sobre uma asa em flecha, que, como vimos anteriormente, portanto, na nossa anterior aula teórica, efetivamente, portanto, passamos a ter, devido à flecha da asa, de facto, uma camada limite tridimensional. Ora, já veremos melhor, portanto, esta de alguma forma, a parecença entre uma situação e outra. Para já, consideremos de facto o problema de origem, que corresponde então a este disco em rotação, com uma velocidade angular constante, aqui esquematizada, portanto, essa velocidade angular constante será representada simbolicamente por este ômega maiúsculo. Em virtude da natureza geométrica, portanto, do problema, tratando-se então de um disco em rotação, naturalmente o que faz mais sentido usar em termos de referencial para descrever de facto este problema será um referencial de coordenadas cilíndricas em que o eixo perpendicular à superfície sólida, neste caso, portanto o disco em rotação, será designado pelo eixo axial, portanto o eixo X, e depois teremos, naturalmente, também o eixo correspondente à direção radial, portanto, naturalmente, segundo a radial do próprio disco, okay? Ou segundo o raio do próprio disco, R, e, naturalmente, em coordenadas cilíndricas, falta então considerar a coordenada tangencial,
que sabemos habitualmente ser designada pela variável θ. Okay? Portanto, estas são as coordenadas mais adequadas a um problema deste tipo e por isso será aquelas que vamos usar também então na descrição da nossa camada limite tridimensional. Significa isto que vamos considerar então componentes de velocidade segundo a direção axial, segundo a direção radial e segundo a direção tangencial também do disco. Ok? Bom, naturalmente para obtermos, e é esse o primeiro passo que teremos de fazer, para obtermos as equações de camada limite, portanto equações simplificadas de camada de corte delgada, mas agora para o nosso problema tridimensional, nós temos de partir, naturalmente, também das equações que regem o escoamento de um fluido viscoso, que são, naturalmente, para a conservação de massa, em primeira mão, a equação da continuidade, portanto, terá sempre de ser verificado este princípio, e, portanto, a equação de continuidade exprime esse princípio na forma diferencial, e depois também as equações que exprimem balanço de quantidade de movimento no nosso escoamento, que na forma diferencial são conhecidas por equações de Navier-Stokes. Ora bem, portanto, vamos partir então das equações gerais e depois vamos usar aquilo que aprendemos acerca das simplificações que são possíveis de obter através da chamada aproximação de camada limite, neste caso para camada limite tridimensional, e que discutimos na aula teórica anterior, efetivamente para uma asa em flecha. Portanto, dessa forma, iremos determinar as equações simplificadas de camada limite, em primeira mão, em regime laminar, que serão então aplicáveis a este problema, portanto, de um disco em rotação com velocidade constante ao meu maiúsculo. Portanto, isto será aquilo que iremos fazer na linha A. Depois de obtermos então as equações de camada limite, aquilo que nos pedem na linha B é, efetivamente, na medida em que as equações de camada limite foram inicialmente obtidas para regime laminar, portanto, determinar então como é que teríamos de modificar as primeiras componentes da tensão de corte de forma a que pudéssemos levar em consideração o facto de o escoamento se processar em regime turbulento. Ora, basicamente, por aproximação de camada limite, aquilo que nós sabemos que está, ou que vimos também anteriormente, portanto, que está associado justamente à aproximação de camada limite, okay, é efetivamente nós desprezarmos termos difusivos, okay, e, nomeadamente, termos difusivos estão tipicamente associados, então, a termos que envolvem viscosidade do fluido e, no caso geral, segundo as derivadas, portanto, que serão, por aproximação de camada limite, desprezados, então, nas direções, portanto, estas componentes, então, portanto, das tensões de corte, portanto, serão desprezadas, então, nas direções paralelas à superfície, que são, neste caso, portanto, para este problema, a direção radial e a direção tangencial. Ok? Portanto, X é, neste caso, a direção normal à superfície. Anteriormente costumávamos usar Y, não é? Mas agora estamos em coordenadas cilíndricas e não num referencial cartesiano que usámos anteriormente, por este ser, como eu referi, é o referencial mais adequado ao problema. Portanto, coordenadas cilíndricas. Portanto, sendo assim, digamos, as derivadas que não serão, então, desprezáveis serão aquelas, portanto, que envolvem a componente normal à parede, portanto, componente axial, portanto, não radial e tangencial, e, portanto, sendo assim, aquilo que é conhecido como tensor das tensões, que tipicamente, como vimos já anteriormente, em mecânica dos fluidos, portanto, ele exibe 9 componentes. Aqui, neste caso, ficamos reduzidos por esta aproximação, portanto, apenas a 3 componentes. Portanto, fica reduzido a um vetor simplesmente, portanto, em que teremos então apenas, portanto, estas tensões de corte correspondem então, lá está, aos fluxos difusivos associados
a essas segundas derivadas, em geral, portanto, segundo a direção axial, segundo a direção x, aplicadas às componentes da velocidade, segundo o raio, portanto, tau r, segundo a direção tangencial, tau θ, e, eventualmente, também segundo a direção axial, tau x. Será de esperar que, na medida em que a velocidade, segundo a direção perpendicular à parede, okay, que antes eram os V's, portanto, num referencial cartesiano, em escoamentos de camada limite, portanto, estas velocidades também, por aproximação de camada limite, são bastante inferiores àquelas que serão paralelas à superfície, portanto, componente radial e tangencial, respectivamente. Portanto, será de esperar que, embora esta componente, digamos, não seja propriamente ou diretamente por esta primeira questão de desprezarmos, portanto, por aproximação de camada limite, a difusão que não seja, portanto, os fluxos difusivos que não sejam, que não ocorram, portanto, perpendicularmente à superfície, okay? Mas, por outro lado, poderá ser desprezável justamente porque a velocidade, segundo este eixo x, portanto, a velocidade axial, que neste caso, portanto, é em termos de camada limite, portanto, é a velocidade perpendicular à superfície, okay? Já sabemos, para camada de corte delgada, portanto, essa velocidade perpendicular à superfície deverá ser pequena e, portanto, aqui teríamos essas segundas associadas às segundas derivadas, portanto, segundo x, sim, tal como todos os outros, mas aplicadas à componente da velocidade segundo x, enquanto as outras eram aplicadas à componente segundo r e à componente segundo θ. E, portanto, será esperado que esta seja mais pequena. E, portanto, as importantes tensões de corte são aquelas que atuam efetivamente aqui, estão associadas a forças de corte que atuam na superfície, naturalmente, e, portanto, sendo assim, serão essas duas primeiras componentes deste vetor que serão as mais relevantes. Ora bem, portanto, nós, depois de termos escrito as equações de camada limite laminar, nós iremos então generalizar essa definição então destes fluxos difusivos, destas tensões, okay, de corte para regime turbulento. É isso que nos espera em ONB. Finalmente, a obtenção de facto das soluções de semelhança. Ora, em regime laminar, efetivamente, nós já sabemos que temos a possibilidade, já vimos isso noutros exercícios, mas nunca até agora, portanto, num problema de escoamento tridimensional, embora seja de camada limite, mas é um escoamento tridimensional neste caso. Portanto, nós vimos, todavia, noutras situações de problemas bidimensionais, de escoamentos bidimensionais, que podíamos, desde que estivéssemos de facto em regime laminar, então, num conjunto de situações, obter as chamadas soluções de semelhança, o que simplificava bastante, portanto, no fim de contas, obter soluções para o escoamento do problema em questão e, em vez de, efetivamente, termos de resolver as equações, não necessariamente, naturalmente, as de Navier-Stokes, mas sim já as de camada limite tridimensional, já a simplificação. Porque, apesar de simplificadas, estas equações de camada limite, como sabemos, vão continuar a ser equações às derivadas parciais, a ter, efetivamente, e tendo derivadas parciais, têm uma solução do ponto de vista computacional, já nem falo analítico, porque não existirão, neste caso, soluções analíticas, mas, portanto, uma solução, naturalmente, bastante mais complicada. Ora, nós sabemos que com as soluções de semelhança nós conseguimos passar de equações às derivadas parciais para equações diferenciais ordinárias, portanto, em que as derivadas são funções apenas de uma única variável, okay, que é a nossa variável de semelhança. Ora, este é o chamado problema de von Karman, que foi quem estudou este problema há bastantes anos, e, portanto, ele, justamente com esse objetivo de obter, então, soluções de semelhança para este problema, ele fez o tratamento prévio e definiu, construiu, se quiserem, uma variável de semelhança, portanto, a nossa variável independente, que, neste caso, assume esta forma. Portanto, basicamente foi adimensionalizar, então, a coordenada normal à parede, antes era o y, portanto, nos escoamentos de camada limite bidimensional, agora é x, certo? E foi adimensionalizá-la com, no fim de contas, grandezas características do problema, portanto, teve de construir
o inverso, portanto, de uma escala de comprimentos, já que x tem a dimensão de uma escala de comprimentos, portanto, com estas grandezas que eram, portanto, que caracteriza este problema, um disco em rotação, portanto, a sua velocidade angular ômega maiúsculo, e depois, portanto, ele vai produzir um escoamento tendo um fluido viscoso de viscosidade cinemática ν. Ora, para adimensionalizar então a coordenada x e obtermos a nossa variável de semelhança que si, nós teremos de multiplicar por este coeficiente, e foi assim que a von Karman definiu então a variável de semelhança. Ora bem, depois precisamos então de definir então as nossas funções de semelhança, que irão ser também elas adimensionais, certo? E portanto, se temos três componentes de velocidade, iremos ter três funções de semelhança para cada uma delas, portanto, uma para cada uma dessas componentes. Portanto, a primeira para a componente de velocidade segundo o raio, velocidade radial, o R, o índice R, portanto, será F, que será função da nossa exclusiva, da nossa variável de semelhança, que naturalmente é definida desta forma, é a função de x, ok? E, portanto, essa função é dimensional na medida em que corresponde a uma dimensionalização desta velocidade radial, desta componente de velocidade segundo o raio. Portanto, para isso temos que dividir, portanto, para dimensionalizar, dividir pela velocidade característica do problema, que naturalmente este disco a rodar vai produzir uma velocidade do disco, portanto a superfície do disco, depois vai pôr todo o fluido em movimento, naturalmente, devido à condição de não escorrimento do fluido viscoso na superfície, e essa velocidade em cada ponto do disco é, naturalmente, uma velocidade tangencial, ok? Que é expressa para cada cota R por um valor ômega vezes R, ok? Portanto, ômega vezes R tem naturalmente unidades de uma velocidade. Se passarem ômega vezes R para este lado, veem que efetivamente adimensionalizamos a nossa componente da velocidade radial, de maneira a obter esta função de semelhança, a primeira função de semelhança, portanto, para a primeira componente do escoamento, que é a componente radial, portanto, a função F maiúsculo. Vamos fazer algo completamente semelhante para a componente tangencial. Tomemos a componente G maiúsculo e depois podemos pensar, bom, para a componente axial, que relembre-se, a componente radial e tangencial são paralelas à superfície, ok? Portanto, são aquelas que são dominantes em termos de camada limite. Por aproximação de camada limite, nós sabemos que a velocidade perpendicular à superfície, portanto, neste caso a velocidade axial, o x, o índice x, é muito mais pequena do que as outras, certo? E, portanto, ela, no fim de contas, acaba por ser gerada devido aos efeitos viscosos que vão arrastar, ok? Portanto, fluido para vir tomar, no fim de contas, a posição do fluido que vai ser colocado a rodar e, por essa via, ao descrever linhas de corrente circulares, vai ser lançado para o exterior radialmente, como acontece, por exemplo, numa bomba centrífuga, ok? É exatamente o mesmo mecanismo. Okay? Temos um rotor que roda, semelhante, naturalmente, habitualmente, nesse caso, para ser mais eficiente do que o disco, costuma ter pás, não é? Mas o mesmo mecanismo acontecerá aqui, mesmo sem pás, portanto, com este rotor, ok? A rodar, portanto, irá efetivamente lançar, colocar o fluido a rodar, e depois, devido a essas trajetórias circulares e ao gradiente de pressão que acaba por se estabelecer, portanto, centrifugamente o fluido é lançado para fora. Naturalmente, por continuidade, tem que vir novo fluido, ok? Portanto, produzindo aqui de alguma forma uma recirculação que vai trazer fluido que foi lançado para fora, de novo vai ser puxado aqui para o centro e, portanto, vai ser lançado contra o centro do disco e depois, de novo, entrando em rotação, ser centrifugamente lançado para fora. Ora bem, portanto, sob esse ponto de vista, sendo esta velocidade axial, claramente, até para a aproximação de camada limite, será expectável que assim seja, portanto, muito mais pequena do que as outras duas, ok? Portanto, neste caso, vamos adimensionalizar, e foi isso que o Sr. von Karman definiu, para levar isso em consideração, vamos adimensionalizar justamente a função de semelhança de uma forma diferente, portanto, vamos construir essa adimensionalização, não, portanto, com aquilo que é a velocidade gerada pelo disco, mas sim com uma que vai envolver justamente também efeitos viscosos, ok? Na medida em que vai haver um arrastamento viscoso de fluido, portanto, para vir tomar do exterior, ok? Para vir tomar o lugar do fluido que, entretanto, foi arrastado, ou foi lançado, digo, para centrifugamento para fora. E, portanto, podemos construir, mais uma vez, com as variáveis do problema, portanto, também, de novo, uma escala de velocidades, agora desta forma, portanto, fazendo que esta componente seja
digamos, de acordo com as dimensões que regem, portanto, das variáveis que regem o problema, seja de facto mais pequena do que as outras, o R e o θ. E, portanto, neste caso, H, portanto, esta função de semelhança para a componente da velocidade do x, irá ser dimensionalizada com este termo. Bom, resta ainda a pressão, naturalmente, é uma quantidade também importante na nossa camada limite, como é lógico, aí, mais uma vez, usando as variáveis do problema, portanto, conseguimos com alguma facilidade, portanto, análise dimensional, encontrar, portanto, uma forma de adimensionalizar o valor de pressão. Portanto, este termo aqui terá unidades de uma pressão. A razão por usar o sinal menos é por simplesmente referência, veremos depois mais em detalhe a razão, mas basicamente definimos então também uma variável de semelhança P, também função apenas desculpem, uma função de semelhança P, também função apenas da variável de semelhança xi, ok? Deste modo. Portanto, de qualquer forma, isto é dado como adquirido, portanto, o Sr. von Karman já fez esta análise dimensional e em termos de análise em termos de grandezas que permitiu, portanto, chegar a este resultado e, portanto, nós já vamos usar como definidas estas funções de semelhança f, g, h e p de xi nesta forma, ok? Para já não vamos precisar da pressão, certo? Ou pelo menos explicitamente, vamos usá-la naturalmente nas equações, porque vai surgir nas equações assim mesmo simplificadas de camada limite, mas não iremos calcular nada para já para o campo de pressões, vamos essencialmente focarmos então no campo de velocidades, portanto nas três componentes de velocidade que vamos ter na nossa camada limite tridimensional, e portanto pretende-se primeiro mostrar então nesta linha que, segundo esta formulação, portanto esta que nos é dada aqui pelo Sr. von Karman, okay, as equações de camada limite que obtivemos então anteriormente, a linha A, conduzem a este sistema de equações diferenciais ordinárias que poderemos resolver com facilidade no MATLAB, por exemplo, obtendo muito rapidamente esta solução, ao contrário, portanto, do que seria mais complicado, portanto, se uma formulação que envolvesse uma solução direta das equações de camada limite, portanto, que são equações às derivadas parciais. Ora bem, usamos aqui linhas para derivadas de uma função de semelhança, aqui está exemplificado para a função f, portanto para a componente radial, mas portanto aplicar-se a qualquer uma das outras, portanto f' significa a derivada dessa função de semelhança em ordem à variável de semelhança, portanto df dxi, no caso de f', se fosse g' seria dg dxi, se tivermos duas linhas será d2g dxi2, por exemplo, ok? Ora bem, tendo em conta que vamos ficar com três equações, portanto, basicamente esta vai resultar da continuidade, depois teremos uma primeira equação da equação simplificada de balanço de quantidade de movimento, segundo a direção radial, e depois segundo a direção tangencial também, certo? Portanto, nós ficamos com três equações diferenciais ordinárias, que são duas de segundo grau, como veem, F2 linhas, G2 linhas, ok? E uma de primeiro grau. Portanto, para isso, dizem as regras que precisamos então de estabelecer 5 condições de fronteira para, efetivamente, então, depois obtermos a solução com significado físico para este problema. Portanto, porque não basta ter as equações, temos de respeitar as condições de fronteira físicas que são representativas deste problema que temos aqui, ok? Pronto, portanto, queremos depois, finalmente, para virtualmente podermos obter a solução, como eu já disse, por exemplo, via MATLAB, é fácil de obter via os módulos de Runge-Kutta que estão disponíveis, para resolver equações diferenciais ordinárias. Portanto, com essa aplicação das condições de fronteira, teremos então as nossas funções de semelhança. Ok? Portanto, o escoamento completamente resolvido para esta camada limite tridimensional. Bom, hoje vamos ficar apenas até à linha C. Depois, na próxima aula, veremos as linhas D, I, E, F e G. Ok? Pronto, este problema é relativamente trabalhoso. Para já, isto já nos vai dar aqui trabalho para hoje. Ora bem, portanto, passemos à linha A. Portanto, basicamente, nós temos um problema que corresponde então ao nosso disco em rotação e aqui estamos a representar apenas um setor do disco, na medida em que o problema é perfeitamente axissimétrico. Portanto, estamos aqui, este setor está escurecido. Representamos também as componentes da velocidade das nossas coordenadas cilíndricas, portanto, a componente radial, a componente tangencial, não é? E depois aquela que é perpendicular a esta superfície do disco, que sai do disco, então, na vossa direção, que
a componente axial, o x. Okay? Se vocês imaginarem aqui uma fuselagem deste lado, e portanto sendo aqui este lado o encastramento, portanto a raiz da asa, e portanto aqui o bordo marginal, portanto podem efetivamente visualizar que acabamos por ter aqui uma geometria que é muito semelhante àquilo que teríamos, por exemplo, numa asa em flecha, portanto, em que aqui teríamos então uma determinada flecha, portanto, associada a este setor, e depois, reparem, temos aqui também as componentes da nossa camada limite tridimensional. Naturalmente, volto a relembrar, as condições de fronteira deste problema são diferentes daquelas que teríamos de uma asa em flecha, na medida que neste caso é a superfície que se move, certo? Mas, de resto, a parte das condições de fronteira, portanto, a abordagem, como eu referi, é de facto aplicável e, portanto, daí este problema servir também como modelo para esse tipo de situações. Okay? Ora bem, as nossas simplificações para a análise do problema vai ser, tal como nos era indicado, portanto, que a velocidade de rotação era constante e, portanto, nessa situação este escoamento não irá variar no tempo, portanto, teremos escoamento permanente ou estacionário, portanto, todos os termos que envolvam derivadas em ordem ao tempo, ok, naturalmente, serão nulos. Por outro lado, também, na medida em que se trata de um disco, certo, em relação ao nosso eixo do disco, portanto, em relação à direção X, no fim de contas, nós vamos ter simetria, portanto, temos efetivamente simetria axial, portanto, obviamente tudo se repete ao longo da direção θ, portanto este setor que aqui está, repete-se da mesma forma, o escoamento será igual ao longo da direção θ. Portanto, nada varia ao longo de θ, logo, termos que envolvam derivadas em ordem à direção tangencial, portanto à coordenada θ, naturalmente também os poderemos anular para este problema. Ok? Sendo assim, vamos então pegar nas equações genéricas, gerais, que regem este problema e para isso, reparem, estamos em coordenadas cilíndricas, como eu referi, é o sistema de eixos que se adequa à geometria deste problema. Ninguém precisa de saber essas equações, portanto as equações quer da continuidade, quer da Navier-Stokes em coordenadas cilíndricas, eu não sei. Portanto, o que fazemos é ir ao anexo, ao apêndice do livro, portanto na página 671 do livro de texto e simplesmente copiá-las para aqui. A nomenclatura coincide. Portanto, primeiro, a nossa equação da continuidade. E, portanto, reparem, tem, como habitualmente seria de esperar, para escoamento tridimensional, 3 termos, mas eles serão um bocadinho diferentes daquilo que temos, naturalmente, obteríamos num recibo referencial, fosse simplesmente cartesiano. De qualquer forma, para já, o que importa é ver que simplificações é que, para este problema, tendo em conta que o escoamento será permanente e temos um problema com simetria axial, ok, é que podemos aplicar à nossa equação da continuidade. Portanto, que será a primeira equação aqui para descrever o nosso problema. Basicamente, então, o que é que nós vemos na equação da continuidade? Portanto, ela já é estacionária, não apresenta derivadas em ordem de tempo, mas apresenta aqui uma derivada em ordem θ que podemos então anular. E, assim sendo, a nossa equação da continuidade para este problema, certo, ficará, portanto, não é necessariamente por aproximação de camada limite, mas por este problema, efetivamente fica reduzida a esta expressão que aqui está. Ok? Portanto, a equação da continuidade está tratada. Passemos agora às equações de balanço de quantidade movimento, ou seja, as equações de Navier-Stokes, dividindo nas suas componentes. E, portanto, as duas componentes que são importantes, que são aquelas das velocidades tangentes à superfície, que são, digamos, a radial e a tangencial. Respectivamente o R e o θ, a axial, o X, é perpendicular à superfície, portanto, sai da superfície. E, portanto, copiamos também, mais uma vez, da mesma apêndice da página 671, ok, ou pelo menos começa na página 671, ok, vamos buscar a equação de Navier-Stokes correspondendo, portanto, a este sistema de eixos, coordenadas cilíndricas, e, nomeadamente, a componente radial. Bom, temos aqui um conjunto de termos, portanto, os termos convectivos, não é, que são aqueles que aparecem, portanto, os termos da convecção, que é o transporte pelo escoamento, que aparecem no primeiro membro. Depois, do outro lado do sinal igual, temos o termo do gradiente de pressão, naturalmente se é a componente radial, temos dPdr, ok? E depois os termos difusivos, que tipicamente envolvem, então, aqui a multiplicar pela viscosidade cinemática e, tipicamente, as segundas derivadas, ok? Pronto, então, que simplificações é que nós podemos obter? Lá está, se é estacionário, este termo anula-se, portanto, derivadas em ordem de tempo não existem. Depois, derivadas em ordem R, sim. Derivadas em ordem θ não, portanto este termo pode-se anular, este aqui não tem derivadas, mantém-se, derivadas em ordem x, mantém-se, derivada em ordem r, mantém-se, aqui este termo, o que é que nós vamos ter? Aqui nós temos
efetivamente a segunda derivada em ordem R. Mas este termo pode ser anulado pura e simplesmente por a continuidade. Ok? Já os outros termos, portanto, temos aqui termos associados a derivadas em ordem a θ e, portanto, nada varia segundo θ, logo este termo pode ser desprezado. Ok? Bom, aqui, efetivamente, nós temos portanto, este termo, aqui ele podia ser desprezado por continuidade, mas reparem, não é exatamente o caso que temos aqui, portanto, na realidade nós acabamos por desprezá-lo, isso sim, por aproximação de camada limite, ok? Portanto, aqui vamos já incluir as aproximações de camada limite, certo? E, portanto, aquilo que nós falámos há pouco é que nessas aproximações só importam, então, os fluxos difusivos, digamos, na direção perpendicular à parede, ou seja, segundo x, portanto, só importarão termos que envolvam segundas derivadas segundo x. Portanto, este não envolve, pela mesma razão poderíamos ter anulado as segundas derivadas ou as derivadas segundo θ, aqui este nem envolve uma segunda derivada, mas, portanto, como nada varia segundo θ, estes termos também sempre seriam dispersados. Ora bem, portanto, sendo assim, esta equação, portanto, relativamente à componente radial, portanto, fica apenas nesta forma. Portanto, já com simplificação de camada limite para este problema em particular, portanto, para o nosso disco em rotação. Passemos então à componente seguinte, portanto, a componente tangencial, equações de Navier-Stokes, mais uma vez repetimos, não é? Ou copiamos do apêndice a equação. Portanto, lá está, é estacionário, este termo desaparece, derivada em ordem R, tudo bem, mantém-se, derivadas em ordem θ não, porque temos simetria axial, este mantém-se, não, derivadas em ordem θ, portanto, neste caso, o gradiente de pressão segundo θ vai ser anulado. Depois, derivadas em ordem θ, de novo, anulam-se por simetria axial. De qualquer forma, também aqui, no termo viscoso, portanto, associado aqui à viscosidade, não é? Só ficam, efetivamente, de acordo por aproximação de camada limite, aqui os fluxos difusivos segundo a direção normal à parede, portanto, segundo as derivadas, tal como há pouco fizemos, não é? Portanto, expressam os termos difusivos, exceto na direção normal à superfície. Portanto, isso há pouco anulou este termo, não por continuidade, mas sim por aproximação de camada limite, e agora voltará a anular também este mesmo termo. Também anularia, naturalmente, estes que aqui estão, mas estes já são nulos, neste caso, por simetria axial. E esta expressão fica ainda um bocadinho mais simplificada que a anterior. Okay? Sobra-nos uma última componente, a componente axial das nossas equações de Navier-Stokes, podemos também, de novo, copiar aqui, mas nós já sabemos que, por aproximação de camada limite, aquilo que esta componente na direção, portanto, das equações de Navier-Stokes, portanto, de partida na direção perpendicular à superfície, portanto, através da camada limite, antes era y, né? Agora é x, efetivamente diz-nos que apenas que o gradiente de pressão é desprezável ao longo, portanto, dessa direção normal à superfície. Ou seja, que a pressão através da camada limite é essencialmente a mesma que temos na região exterior e víscida, portanto, de fluido perfeito. Isso resultaria, mais uma vez, basicamente, aqui, não só pelas simplificações que vimos, que anulariam este termo, anulariam este termo, anulariam este termo e este outro termo, ok? Mas também depois, os outros termos que sobraram, todos eles têm componente o x, como veem, e a componente do x é também por aproximação de camada limite muito pequena, e portanto, sob esse ponto de vista, resultaria apenas basicamente que dp dx, ou menos 1 sobre a ρ dp dx, seria aproximadamente igual a zero, o que nos daria então dp dx igual a zero. De qualquer forma, é aplicável logo por aproximação de camada limite, já sabemos que na direção normal à parede é isso que esta equação nos dá, seja em bidimensional, seja em camada limite tridimensional. Portanto, isto termina a resolução da linha A. Passemos à linha B, portanto, para a camada limite 3D, então o nosso vetor tensão de corda com estas três componentes, embora já tivéssemos falado que a terceira componente seria expectável, que seria bastante mais pequena que as outras, porque não correspondia a, portanto, um corte, um efeito, portanto, de atrito ali, para lá à superfície, portanto, associado às componentes de velocidade radial e tangencial, que são as dominantes no nosso escrevimento de camada limite tridimensional. Em regime laminar, portanto, estas componentes, tau R e tau θ, escrevem-se como à semelhança do que fazíamos em bidimensional, portanto, desta forma, portanto,
são sempre, aqui estão associadas a fluxos difusivos segundo a direção normal à parede, portanto são derivadas segundo x, vezes o nosso coeficiente de proporcionalidade, okay, que é a viscosidade dinâmica, e depois se é a componente radial, tau r, portanto isto será a derivada da componente também radial da velocidade, se for a componente tangencial, estará associada naturalmente à velocidade tangencial. Portanto, os esforços de corte produzidos, portanto, aqui pela componente tangencial e pela componente radial, portanto, na superfície do disco. Okay? Em regime turbulento, portanto, isto seria o que teríamos em regime laminar. Em regime turbulento já sabemos que temos que adicionar a contribuição turbulenta, ou seja, as tensões de Reynolds, que teríamos de determinar, e era isso que estava aqui em causa, portanto, quais eram os componentes, portanto, das tensões de Reynolds que teríamos daqui de considerar. Okay? Portanto, aqui representamos para cada uma destas componentes da nossa tensão de corte, certo? Radial e tangencial, certo? Primeiro é a contribuição laminar, que vinha aqui de cima, e agora temos de somar a tensão de Reynolds, tipicamente RO, vezes um produto daquelas perturbações na velocidade, portanto devido ao escoamento turbulento, e a barra, que significa média no tempo possível. Já vimos isto antes, já analisámos isto no capítulo 6, quando vimos escoamento turbulento, e também nas próprias equações de camada limite, na aula teórica passada, portanto aplicáveis a regime turbulento. Ora, naturalmente, na medida em que apenas estes fluxos difusivos são importantes na direção x, portanto aparecerá sempre aqui a componente da perturbação da velocidade, o x. Depois, a outra componente será, naturalmente, tratando-se de tau r, e o r aqui será o r minúsculo, tratando-se de tau θ e o θ maiúsculo aqui será a perturbação também nessa componente, portanto, o θ. E, portanto, estas seriam, então, as tensões de corte se tivéssemos em regime turbulento. Bom, passemos então à linha C, que trata da obtenção das soluções de semelhança com base, portanto, tratamento deste problema de von Karman, esta variável de semelhança já definida e também estas funções de semelhança aqui devidamente adimensionalizadas, como há pouco discutimos, F, G, H e para a pressão também, todas as funções de Xi. Ok? Ora bem, portanto, o que é que temos de fazer? Já fizemos antes, já sabemos que basicamente o procedimento é irmos às equações simplificadas de camada limite que obtivemos na linear e substituir então estas funções e a variável de semelhança onde for aplicável também. Na equação da continuidade, portanto, relembre-se, tínhamos ficado com esta expressão, ok? Portanto, temos aqui uma primeira derivada da velocidade radial, vezes d em ordem r, depois a velocidade radial sobre r e depois uma derivada da componente axial em ordem a x. Vejamos então o que é que ficaria por substituição, portanto, era a derivada radial da componente radial UR, que era ômega-r f xi, cá está ela, ok? Mais essa componente UR a dividir por r, cá está, substituímos aqui esta expressão, agora em termos das funções de semelhança, e depois tínhamos a derivada em ordem a x da componente ux, cá está ela. E isto tudo igual a zero. Ok? Bom, para derivar isto em ordem R, temos aqui um R, portanto, vai ficar, de facto, aqui, por hipótese, portanto, podemos pôr aqui este bocado em a derivada desta primeira, ou melhor, esta primeira parte, a evidência, vezes a derivada do segundo, ok? Portanto, seria ômega-r, derivada de F em ordem R, mas F não depende de R, só depende de Xi, portanto, este termo seria nulo. E depois teríamos, então, F, portanto a segunda, vezes a derivada de ômega-r, que é simplesmente faz desaparecer o R, fica apenas ômega, portanto fica ômega-f xi. Aqui vai cortar 1 sobre R com o R e fica também ômega-f xi, portanto aqui vão sair 2 ômega-f xi. Aqui utilizamos o mesmo procedimento, portanto este coeficiente portanto, não depende de x, como é lógico, pode passar cá para fora, e temos de derivar esta função, que é a função de xi, em ordem a x. É? Portanto, como é a função de xi, usamos a derivada composta, portanto, dh de xi dxi, vezes a derivada de dxi, portanto, que exprime a dependência de xi com x, e que conhecemos a dependência dada por esta expressão. Portanto, podemos calcular dxi dx, simplesmente derivando aqui o nosso xi em ordem a x, porque xi depende de x. Okay? Enquanto tivemos de fazer isto, porque h é apenas função de xi, desculpem, de x, indiretamente, pelo facto de ser função de xi, e que xi ser escrito a partir de x. Ok? Vamos chamar a derivada dh dxi, portanto, h', como já há pouco referi, da mesma forma como chamaríamos df dxi, f', né?
E, portanto, simplificando esta expressão, fica apenas isto que aqui está. Isto era apenas o primeiro membro. Na realidade, se isto for equivalente, terá de ser igual a zero, porque temos igual a zero, que faltava aqui, uma pequena gralha. E depois, naturalmente, simplificando ainda um pouco mais, ficará esta expressão, também igual a zero. Podemos cortar os ômegas e, portanto, a equação da continuidade fica apenas expressa, portanto, para simplificação do nosso problema, fica apenas expresso nesta forma. Ok? Bom, portanto, temos a primeira equação para as soluções de semelhança. Vamos precisar de obter, efetivamente, mais duas, como vimos. Portanto, como é que as vamos obter? Bom, agora vamos às outras equações simplificadas de camada limite, portanto, a partir das Navier-Stokes, primeiro para a componente radial. E o procedimento é rigorosamente o mesmo. Portanto, agora estamos a falar desta equação, portanto, componente radial, mas a simplificada é esta que aqui está, e vamos ter de substituir. Temos de substituir componentes o R, componente o θ e também a pressão que aparece aqui. Ok? Vamos ter também neste termo aqui uma segunda derivada. Certo? Portanto, não se esqueçam, era a componente radial, portanto, cá está, ela, componente radial, portanto, aqui primeiro era a componente da velocidade R, a sua derivada, em ordem R, ok? Depois aparecia-nos a componente do X, portanto, aparecia H, certo? E depois a componente, o R aparece G. No sítio do termo de gradiente de pressão, que permaneceu nesta componente radial, naturalmente vamos colocar aquela expressão para o P que tínhamos, certo? Relembre-se, estava escrito desta forma, em termos da nossa função de semelhança P maiúsculo, não é? Que também ela é função de xi, e depois aqui a segunda derivada de o R, portanto, neste caso, surge F, certo? Portanto, mais uma vez, podemos simplesmente simplificar isto. É fácil de perceber que aqui vai surgir, portanto, teremos de novo aplicar a derivada da função composta para derivarmos df dxi, ou melhor, como temos a segunda derivada, vai ser o d2f dxi2, e depois teremos naturalmente também essa derivada de dxi em ordem a x, e portanto vai-nos aparecer aqui uma segunda derivada em ordem a xi de f, portanto f duas linhas, certo? Portanto, eu sugiro que tentem fazer esse espaço. Se tiverem dificuldade poderemos então vê-los, mas é basicamente algo semelhante àquilo que fizemos, portanto, para a outra equação anterior, para a continuidade. E, portanto, após simplificação, esta equação, portanto, da componente radial toma apenas esta forma. Ok? E, finalmente, resta-nos a componente tangencial, onde vamos seguir, basicamente, o mesmo procedimento, portanto, é semelhante à anterior. Relembre-se que nesta aqui não tínhamos a componente tangencial, portanto, como nada varia segundo θ, o gradiente de pressão não existe segundo θ, enquanto que aqui tivemos que introduzir segundo R. Okay? Mas continua a haver o termo difusivo, também neste caso, que vai ter um tratamento semelhante ao da componente anterior. Como veem, a sua estrutura é semelhante, só que em vez de envolver naturalmente a velocidade radial, que implicava a função de semelhança f, agora vai envolver a função de semelhança g. Neste caso, naturalmente, desta segunda derivada surge f duas linhas, agora vai surgir g duas linhas. Okay? De resto, tem uma estrutura, como vocês veem, bastante semelhante à anterior. Okay? E, portanto, também a equação é ligeiramente diferente, mas semelhante à anterior. Ok? Pronto, e portanto ficamos com, efetivamente, as três equações diferenciais ordinárias que nos permitem, então, temos três incógnitas, f, g e h, certo? Portanto, teremos de resolver estas equações, e, como eu disse, computacionalmente é muito fácil de resolver estas equações diferenciais ordinárias para f, g e h. Pelo meio, no processo computacional, iremos também obter as suas derivadas, portanto, que aqui surgem naturalmente. Todavia, para podermos, de facto, obter as soluções, porque estas equações diferenciais ordinárias, na realidade, aceitam várias soluções. Nós queremos uma solução em particular, que é para este problema específico, portanto, do disco em rotação, e, portanto, teremos de sujeitar o procedimento de solução destas equações diferenciais ordinárias às condições de fronteira que são fisicamente aplicáveis a este problema. E, portanto, começamos por definir essas condições de fronteira, justamente em termos das componentes físicas. E quais são as localizações? Sobre a superfície, ou seja, para a coordenada normal à superfície, que é x, portanto, sobre a superfície é x igual a zero. Ok? E o que é que nós vamos ter nas componentes da velocidade para x igual a zero? Temos três componentes da velocidade. Naturalmente,
aquilo que põe tudo a mexer é o disco a rodar. Portanto, nós sobre a superfície temos apenas componente tangencial, que é dado em cada ponto pelo produto ômega vezes o raio, certo? Sobre a superfície, naturalmente, como é apenas o disco a rodar, nós não teremos componente radial, ela irá ser gerada acima, portanto, quando saímos da superfície, por aquele efeito centrífugo, não é? Mas sobre a superfície, se temos apenas componente tangencial, não temos nem componente radial, e obviamente, como a parede é impermeável, também não teremos componente que fura a parede, portanto, não teremos componente axial. Okay? Portanto, x igual a 0, já estabelecemos 3 condições de fronteira, faltam-nos 2, porque precisávamos de 5, relembrando. Portanto, vamos à procura de uma distância, em pôr uma condição de fronteira, uma distância grande da superfície, aqui teoricamente seria quando x tende-se para infinito, mas numericamente será uma distância grande, ok? Veremos depois na próxima aula o que é que isto significa em termos práticos. Portanto, uma distância grande, o que é que nós teremos? Teremos que, formalmente, o efeito produzido pelo disco se vai desvanecer. E, portanto, tanto a componente tangencial, que era imposta pelo disco, como a componente radial, que depois resultava devido ao efeito centrífugo produzido por esta rotação dos elementos de fluido, devido ao disco estar em rotação e haver uma condição de não escorregamento, okay, sobre a superfície, certo? Portanto, estas componentes vão ambas tender para zero, portanto, quando nos afastamos da placa. Agora temos de converter isto naturalmente para aplicar às condições, às equações diferenciais ordinárias, teremos de converter isto em termos de quantidades de semelhança. Portanto, x passarmos a variável de semelhança, mas é fácil, portanto, x igual a zero é uma coisa que se igual a zero, relembre-se a sua definição, ok, naturalmente. E quando x tende para infinito, naturalmente, quando nos afastamos da placa, que sim, também é a mesma coisa. Componente radial, naturalmente, na medida em que na definição de f, g e h nós temos simplesmente aqui uma adimensionalização por esse fator, portanto, quando o r for zero, naturalmente, f vai igualmente ser zero. E quando o x for zero, também o h vai ser zero. Agora, a outra condição era que, sobre o disco, o θ, não é, era igual a ômega-r, certo? Ora, se nós passarmos o ômega-r para este lado, o θ sobre ômega-r, portanto, se o valor era o θ ser igual a ômega-r, fica ômega-r dividido por ômega-r, portanto, a condição, em termos de função de semelhança, será, para essa condição de fronteira, g igual a 1. Okay? E, portanto, é isso que temos aqui. F igual a 0, g igual a 1, h igual a 0, reproduzindo, então, esta situação de cima, agora em termos de funções de semelhança. E depois, as outras duas, naturalmente, são diretas de novo. O R corresponde a F, o θ corresponde a G, portanto, F tende para 0 e G também terá de tender para 0. Okay? Bom, portanto, a partir daqui era obter a solução numérica e teríamos este problema de camada limite resolvido. Faremos os detalhes na próxima aula e também as restantes linhas que nos restam para fechar este problema. Ok? Portanto, hoje ficamos por aqui, apenas notando que vocês têm, como anexo a este problema, a tabela de solução numérica que pode ser obtida, por exemplo, como eu referi, aplicando MATLAB, portanto, para efetivamente aqui este problema e se vocês, por exemplo, representarem graficamente estas funções, verão então a forma dos perfis de velocidade da nossa camada limite tridimensional. Ok? Bom, ficamos então por aqui e a nossa aula irá continuar então com este problema na próxima semana.